Pronto, vamos voltar, né? Continuando logo em cima das questões aí, né? Tem muita questão. Tu tem alguma ciência aí, já está acompanhando o que deve sair esse ano? Tá me perguntando aqui o que deve sair esse ano, né? Não, estou falando de João, estou falando geral. Não é isso que eu tô falando não, pô. Eu tô falando que é a pergunta mais perguntada, né, gente? Não é nesse sentido que eu tô falando, é a pergunta mais perguntada. Pode falar que você é da CGO. Não, na CGU não, nunca vou falar. Eu posso falar assim negativamente, né? Assim, negativo no sentido que Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair em setembro, né? Da CGU não sai esse ano. O executivo tá ferrado, não adianta. Esperanças, né? Alguma coisa do legislativo e dos tribunais que têm uma autonomia financeira maior, né? Eles têm uma autonomia financeira. Ixi, o executivo tá ferrado. Aí, de grandes, né? Grandões mesmo, né? Porque os nanicos nunca pararam, né? Grandões mesmo, tá com perspectiva da Câmara, porque diziam, né? Principalmente eu conheço muita gente lá de dentro. Isso não é informação oficial, eu não tenho, né? É tipo, a gente tem colegas, né? Eles falaram que um dos grandes travadores do concurso da Câmara, que fazia tempo que tinha sido feito, né? Era o Eduardo Cunha, né? Mas ele saiu. Então agora parece que o concurso realmente está se movimentando, processualmente, inclusive, né? Não é mais aquele, só o boato, né, da folha dirigida, não, né? Processualmente está andando. E o outro grande mesmo também, né? É o TST, tá? Que também está se movimentando, que é o que se fala muito. Eu tenho essas novidades de lá, né? De Brasília, né? Agora o pessoal do Rio tem que pensar em largar aí a praia, tentar começar a olhar lá para o Paranoá, tal, porque na minha percepção, né? Tentando ser bem sucinto, o Rio, a comunidade concurseira do Rio, não que se interesse para o resto do Brasil, né? Foi uma das grandes prejudicadas, né? Com essa série de eventos que teve. Por quê? Porque uma das grandes, tem os dois grandes concursos assim, mais famosos, né, do Rio, estão no olho do furacão, né? Petrobras e suas subsidiárias, né? E BNDES, bicho. E, por fim, né, os outros que tinham, que eram do ciclo de gestão, que é tanto aquela SUSEP quanto a CMV, são do executivo. Então, nas três possibilidades que vocês teriam grandes, né? Eu não estou falando dos anicos, Banco do Brasil sai, os outros saem, certo? Vai acabar saindo, mas os grandes, aquele para o cara aposentar a caneta, a perspectiva que no Estado, né? Agora, assim, se você já está com uma predisposição de repente para Brasília, vai ter esses dois, né? Que realmente estão se movimentando, que seria o TST, mais o... Aí eu não estou falando de tribunais regionais não, né? Porque aí cada hora tem você vai ter um em Pernambuco que já está indo, né? E tem outro também em outro estado. Isso aí já são menores e eu não tenho, mas são perspectivas, né? Mas aí pensa com carinho, Brasília lá, né? Legal, aquele clima seco, né? Não sei, vamos ter discutido na hora do intervalo. Quando chegar no final a gente dá uma perguntada. É isso que se sabe lá, né? Nos corredores ali os bastidores ali de Brasília, né? Aí, não sei se é para a felicidade de você. Notícia boa, tem alguns grandes vindo. Notícia ruim, não são para ficar no Rio de Janeiro, né? Então, aí cabe a decisão pessoal, né? Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Cabeamento estruturado é um sistema de cabeamento cuja infraestrutura é flexível e suporta a utilização de diversos tipos de aplicação, tais como dados, voz, imagens, controle prediais. Certo. Vai até cismar, né? Controles. Pessoal, isso aqui está convergindo, tá? Nessa minha passada pela engenharia, né? Que eu passei um ano lá, de TI. Cara, até a sonorização do prédio. Isso aqui é o comando e controle, né? Que são aqueles detector de fumaça. Tudo está convergindo para o mesmo cabeamento, tá? E eu acrescentaria ali ainda, inclusive, a sonorização. Não tem, né?
fulano, comparecer, não sei quem, aonde. Aquilo ali é a redicionalização. Também está convergindo para o cabeamento estruturado no mesmo molde, para a gente ter um cabeamento universal, certo? Então, que verde correto. O endereço de broadcast é o endereço IP, onde o último número de endereço é 255. Bicho, a Ferro e Fogo está errado. Mas eu tenho quase certeza que a Consulplan considerou isso como correto. Como é que... Não adianta discutir, né? A gente sabe quando a gente começar a fazer, a gente conseguir já as máscaras lá, vai aparecer o Zoom 91, né? O tal. Assim, tá errado, brother. Assim. Acho que tá errado, tá? Mas depois a gente vai ver no gabarito que, se eu não me engano, ele considerou isso aqui correto, tá? Mas deixa pra lá, né? Tipo. Tem aqui a terceira, né? O hub é o concentrador. Em linguagem de informática, é o aparelho que interliga diversas máquinas, computadores, e que pode ligar externamente redes. TAN, não sei nem o que é essa TAN aqui, nunca vi esse termo. LAN, TAN é a... Não, se bem que é com M, né? LAN, MAN e WAN, tá? Para mim, o hub mesmo, né? Tudo bem, aqui tem uma filosofia a ser colocada. Existem vários tipos de hub. O mais comum que a gente usa é o Ethernet, né? Na acepção de Ethernet, estaria errado. Mas existem hubs, pessoal, por exemplo, tem o hub de PAN, né, que seria aquele hub USB, por exemplo. A gente tem hubs de centrais telefônicas, né, metropolitanas, né. Essa questão realmente ela é muito capciosa, tá? Porque se você considerar o hub como sendo só o Ethernet, isso aqui estaria errado. Mas existe outro tipo de hub. E esse termo hub nem é só até ele colocou, em linguagem informática. Porque hub, por exemplo, pode ser um aeroporto, né? O aeroporto de Brasília é um hub. Por quê? Porque é um concentrador. As rotas, né, internacionais, dentro do país, elas passam por lá, né? Assim como São Paulo, talvez Rio também. Isso aqui realmente é dúbio, tá? Se você considerar a internet, estaria errado, mas se você considerar um hub telefônico, por exemplo, estaria correto. O fato que, se eu não me engano, ele considerou todas como corretas, mas essa aqui teria poderia estar correta ou não, né? Mais uma vez a internet estaria errada. Mas essa aqui, brother, não dá não. Aí quando você vê que ele considerou tudo correto, não, esse cara que fez essa questão, ele não manja muito dos Paranauê não, entendeu? Então, mais um pro Papa da Consulplan, tá? Não, essa aqui é que está invalidada mesmo, porque não tem pra onde correr. Aqui você tem que admitir que ele está usando apenas, numa época dessa que ele está usando, por exemplo, só redes Classify, né? Só as redes cheias, né? E na realidade qualquer rede quebrada vai dar outros números, 191, né? 127, como a gente vai ver quando a gente fizer alguns cálculos de peso aqui. Então o que acontecia? O aluno vinha, né? Ele marcava essa aqui verdadeira, essa aqui ele nem olhava, a falsa de cara, né? E aí, cara, por ter marcado a segunda falsa, essa aqui nem interessava mais, ele já ia errar. Né? Pois é, mesmo que nessa aqui você acertasse, né, escolhendo a concepção, pela 2, o aluno que estudou seria prejudicado. Então, na minha opinião, essa questão tinha que ter sido ou anulada ou mudado o gabarito. O fato é que a 2 não tem escapatória, tá? Se eu não me engano, ele deu tudo certo, certo? Mas assim, galera, mais uma vez, né? Vamos nos acalmar, né? Vejam que isso aqui cuidado com a cegueira estatística, né? Isso aqui é uma consolidação de questões de rede, né? Numa prova da Consulplan, tem questões defeituosas, né? Tem, mas nunca vai, não é 10%, porra, é tipo 3%, 4%, né? Mesmo considerando esses 3%, 4%, se você acertasse 90%, você ia passar do mesmo jeito, entendeu? O foda é quando você está ali brigando ali para botar a cabeça fora da lama e está precisando de uma questão dessa. Aí a banca errou por colocar uma questão defeituosa. Mas você errou por estar ainda tendo que brigar com os outros cachorros magos para botar a cabeça fora da lama. Se você tivesse uma posição melhor, você não estaria tão vulnerável a uma questão dessa. Esse é o grande lance, né? Claro que a vida real é diferente, né? Sempre você acha que foi prejudicado também, né? E foi, de fato, né? A figura abaixo representa o enquadramento do padrão Ethernet na camada de enlace, do modelo OSI.
Esse aqui é um meandrozinho que tem, né? Que a gente, o modelo não resolveu, né, quebrar efetivamente para gerar duas camadas, né? Mas ele admite que aqui na camada ele está falando de rede para cima, né? Física para baixo, aqui é a camada de enlace, e admite que na realidade ela é formada por duas subcamadas, que é qual? Link, né? Como é que chama? Link Layer Control, né? E a outra é Media Access, né? Essa aqui faz a interligação com a de cima, toda a parte de controle de fluxo, controle de erro, etc. E essa aqui faz a divisão em quadros, né? O endereçamento. Essa aqui, no caso, se encaixa com a de cima, e essa aqui, no caso, se encaixa com a de baixo, tá? Certo? Eu poderia chamá-las de camadas também, mas resolveu-se dizer que não, elas são subcamadas, né? Para simplificar o modelo. E ele pergunta, que subcamada é essa? Ele já deu a outra, né? LLC, qual é a resposta aqui? MEC. Cuidado com uma coisinha. Na realidade, eu vou falar duas, uma é óbvia. Pessoal, o endereço físico não está na camada física. Nunca cai. Né? A Confederação do Equador não foi no Equador, né? É mais ou menos assim, tá? Então, o endereço físico está na camada de enlace, mais especificamente na camada MAC. E cuidado com o termo MAC, porque dependendo se ele estiver sendo usado como o endereço ou como camada, subcamada, dependendo do contexto, pode variar entre verdadeiro e falso. Então, cuidado, ele pode estar falando de MAC ou endereço e pode estar falando de MAC a subcamada. E essa diferença pode resultar numa resposta de questão certo ou errado. Então, se liga nisso aí também, tá? Já anota aí. Vai falar da internet, né? A internet, resuminho de internet, para quem não lembra, tá? Rapidinho. Pessoal, o que é uma rede, né? Quando a gente fala lá das minhas aulas, etc. Rede, tem lá o padrão lato senso, né? Que é qualquer coisa interligada que transmite dados. E o estricto senso a rede é sinônimo de LAN, né? Cada LAN, o que é uma LAN? É uma rede que tem uma tecnologia. Hoje, praticamente tudo é TCP/IP. Mas antigamente uma era AppleTalk, a outra era aquela outra da Netware. E aqui, aí tinha outras lá, né? Essas redes são redes heterogêneas. Cada um se falava no seu campo, mas aí alguém precisava, cara, mas a gente precisa falar entre si, né? Entre si. Então a gente precisa de uma linguagem comum. Uma linguagem comum. Aí tá, mas para fazer essa linguagem comum eu preciso de um tradutor. Quem é esse tradutor? Era o roteador. Porque o roteador ele tinha uma interface que falava outras línguas, mas ele tinha em comum o quê? Uma interface que falava o quê aqui? TCP/IP, que é a linguagem nativa da internet. Para ele sair isso aqui a gente está na camada 2, né? Aí ele tinha que... O roteador é como se fosse assim, né? Ele pega aqui a interface de camada 2, por exemplo, aqui é TCP/IP, e aqui, por exemplo, é Netware, né? Aí, esse cara aqui não falaria com esse, mas ele eleva até a camada, por exemplo, 3, faz a conversão aqui, que é quem? É o IP, os dois falam IP, aí ele encapsula para cá ou encapsula para cá. E aí, com isso, eles conseguem se falar. Então, isso ocorre exatamente nessa... E aqui, nessa nuvem aqui, todo mundo fala a mesma linguagem, que é qual? IP. Por isso que a camada IP, como é que eu chamo ela? Interredes. Por quê? E a internet é o quê? É uma rede de redes. E essas redes são homogêneas. O que é homogêneo é a linguagem dentro. Mas as redes que ela interliga, elas são o quê? Heterogêneas. Só que hoje esse conceito se perdeu, por quê? Porque o TCP invadiu o âmbito das LANs, que ele não estava dentro das LANs.
ele invadiu as LANs, eu vivi isso, né? Assim, da época que a gente sai ali, por exemplo, das redes Windows, né? Que a gente sai ali do NetBIOS lá, que era um protocolo de broadcast, aí começa a configurar os IPs nas máquinas, e aí a gente gerou um negócio chamado o quê? Intranet. Então a intranet foi quando o TCP/IP entrou na camada de LAN, que ele não é nativo. Para vocês, né, alguns mais novos aí, a rede sempre foi IP. Não. Dentro da rede local não era IP, não existia IP. Ninguém sabia nem o que era IP, só para o pessoal de fora. Depois é que ela entrou e virou a intranet. Então tem a internet, que ela fala mesmo padrão na camada de rede, interredes, que é o IP. E aí cada um falava o seu. Hoje está tudo padronizado, certo? Então a internet é uma rede de sistemas homogêneos, interligados através de uma família de protocolos básicos e comuns a todos, denominada TCP, que implementa um sistema cliente-servidor de âmbito restrito. Verdadeiro ou falso? Bom, se a gente entender que sistemas, né, que ele está falando são esses caras aqui, estaria errado porque não são homogêneos, né? São heterogêneos, tá? Através de uma família de protocolos básicos, beleza, e comum a todos, ok. Denominada TCP. A linguagem não é o TCP. A linguagem é quem? É o IP, certo? Quem implementa o sistema de âmbito restrito? Na realidade não é âmbito restrito. É âmbito universal, tá? Não é restrito, é universal. Restrito é esse cara aqui. Essas tecnologias não tinham capacidade, por exemplo, de gerenciar, a maioria, né, claro. Não tinha capacidade, talvez a única exceção seja o ATM, né? O ATM teria capacidade de substituir tudo, mas não vingou. O resto não, é tudo limitado local, tá? Então esse aqui estaria um viés de errado, né? Sim, mas ainda assim em âmbito restrito. E mesmo assim, arquiteturas, cara, não. Você conecta, tipo, meios, né? Chegando uma que vem com um meio, por exemplo, fibra, e a outra saindo com cabeamento, por exemplo, metálico, mas o padrão era o mesmo, né? Ela não, a bridge, como elemento de camada 2, ela não tem condição de interligar arquiteturas diferentes, certo? Mas meios, sim. Né? Meios, sim. Por exemplo, o access point, né? Ele acaba juntando o mundo cabeado com o mundo wireless, mas no final das contas ali é um padrão Ethernet, certo? B, é um subconjunto da www, que também é uma estrutura em servidores e clientes. Os clientes disponibilizam diversos recursos que são transmitidos sob demanda para os servidores web, através do protocolo HTTP. Verdadeiro ou falso? Por quê? Por quê? Ele mudou aí, né? Vários. Tem outro ainda, né? Pessoal, não é a WW que é um subconjunto. Não é a internet que é um subconjunto da WW. Na realidade, a www é um subconjunto. A www, que a gente chama de web, né? Ele é um sistema distribuído que roda em cima da internet. Entenderam? Lá também no curso lá que eu defino, né, qual a diferença do sistema distribuído. Por exemplo, Facebook é um sistema distribuído. Roda em cima da internet. Certo? Na realidade, o Facebook, inclusive, roda em cima do www. O Facebook roda em cima do www, e o www roda em cima da internet. Tá? E tem vários outros sistemas, né, distribuídos que rodam em cima da internet. Certo? C. Utiliza o URL, endereços universais, como HTTPS, aí ele fala lá, né? Neste exemplo, HTTPS indica o protocolo que será utilizado durante a transmissão dos recursos entre cliente e servidor. Bom, essa aí tá legal, né? Das que tinha, essa daí é uma das mais só desligar aqui. Vamos ver as outras, né? Essa aí tá boa. D. Utiliza um único proxy. Pô, aí já... A internet usa um único proxy. Morreu, né? Não sei se é só até a D. Tem a E ainda.
pode ser utilizada como uma intranet, cuja principal característica é manter o acesso totalmente público. Aí começa as viagens, né? Certo? Então, na realidade, a gente vai acabar ficando com a C. URL, papapá, esse cara aqui é o protocolo, esse cara aqui é o www, né? Que é o sistema distribuído, esse cara aqui é a máquina, né? E aqui o domínio de DNS para chegar até ele, tá? É porque às vezes ele dá um delayzinho aqui.